Olá, sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais um Esporte Clube Delas, este programa que é parte do Bar Futebol Clube, que é um projeto destinado a falar do protagonismo feminino no esporte. Então, se você não me conhece, muito prazer, eu sou Juliana Lisboa, sou jornalista esportiva, trabalho com esporte já há 14 anos, aliás, mais do que isso, desde 2014. Então, com o esporte especificamente há 11 anos e formada há um pouquinho mais, então perdoe aí a matemática, sou de humanas e meu papo é sobre outra coisa. E eu vou falar para você exatamente o que a gente faz aqui no Esporte Clube Delas, que é principalmente falar de destaques femininos no esporte, seja como atletas, como dirigentes, como mulheres que trabalham com o esporte, como eu, por exemplo, que sou jornalista. Então, se você tem uma sugestão, uma crítica, se você quer ver alguém aqui no Esporte Clube Delas, faz uma sugestão pra gente. E onde? Aqui mesmo, no YouTube. E já convido você para deixar o seu like, também fazer a inscrição no canal e ativar o sininho, porque toda vez que tiver algum vídeo do Esporte Clube Delas, alguma live, alguma coisa relacionada ao Bar Futebol Clube, você vai ficar sabendo. E também aproveito para convidar você a acompanhar a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, principalmente a gente está no Bar FC, underline, EC Delas, e também o Bar Futebol Clube, que é onde a gente posta todos os conteúdos relacionados às lives, aos conteúdos que a gente faz aqui no Bar Futebol Clube, inclusive o Esporte Clube Delas. E hoje, minha gente, hoje a gente tá de realeza aqui no EC Delas, ó. Eu botei até uma coroazinha aqui, meio michuruca, mas para tentar mostrar um pouquinho da grandeza que é a nossa convidada de hoje. Eu tô que não me aguento aqui de emoção, porque aqui a gente vai falar com a nossa primeira camisa 10 da seleção feminina. Ela que foi bola de ouro na Copa do Mundo de 99, com 7 gols. Ela que foi uma das principais jogadoras e que foi extremamente irreverente, saiu do Brasil, foi morar nos Estados Unidos, hoje é treinadora de uma equipe de base na Califórnia. Aliás, diretora de equipes de base na Califórnia, responsável por produzir atletas, formar atletas de mais alto nível nessa que é o principal país que é referência de futebol feminino. A gente fala muito da Espanha, que é a atual campeã do mundo, mas os Estados Unidos ainda é a maior produtora de talentos no futebol feminino. Então, eu vou falar aqui eu não vou falar com a imperadora da Áustria, mas eu tenho aqui a imperatriz do Brasil, a nossa primeira imperatriz, Sissi, baiana de Esplanada, está aqui com a gente hoje para conversar conosco. Quase que não sai, Sissi, a emoção é muito grande. Muito bem-vinda aqui no Esporte Clube Delas. Bom, boa tarde para vocês. Boa tarde, Ju. É um prazer estar falando com você novamente, né? E é sempre bom falar do futebol feminino, então agradeço mais uma vez o convite e, né, estou aqui. Vamos lá, vamos conversar, bater esse papo, que é sempre bom. Então, boa tarde, é um prazer novamente estar falando com você. Massa. Sissi, falando um pouquinho sobre a sua trajetória na seleção, né? A gente lembra que essa seleção feminina que começa em 1988 foi a primeira seleção que a gente teve depois dessa proibição de se jogar futebol entre mulheres aqui, né? Que foi proibido até 1979. Então, a seleção feminina, ela nasce em 88, buscando muitos talentos, principalmente do Radar, né, que era uma equipe que existia no Rio de Janeiro, e você aparece ali também como uma das jogadoras que serve a seleção feminina, e por muito pouquinho você já não joga a Copa do Mundo de 91, que foi a primeira que a gente teve de futebol feminino, né? O que aconteceu para você ficar de fora dessa lista? Bom, claro que a minha primeira participação foi justamente naquela seleção que foi formada em 88, e a base era do Radar, né? Eu já estava jogando em Salvador, mas eu dividia o tempo jogando futebol de salão e jogando futebol de campo. Então, quando veio a convocação, eu fiquei bastante surpresa, porque eu nunca imaginava que, de repente, né, a gente fosse ter essa oportunidade de jogar um mundial, foi o primeiro mundial experimental da FIFA,
Mas até para mim, né? Porque imagina, nasci numa cidade pequena, então tudo foi assim acontecendo muito rápido, né? A gente teve a oportunidade de disputar esse mundial experimental, ficamos em terceiro lugar e esse grupo aí que virou basicamente a minha família e a primeira geração, né? Que veio, que foi formada depois. Então, quando aconteceu o mundial em 91, infelizmente eu me machuquei. Uhum. Eu acabei me machucando antes da preparação e infelizmente eu tive que ficar de fora, que para mim foi esse momento mais difícil da minha carreira, porque era o meu sonho de disputar um mundial, agora sendo né, oficial. Então eu tive que ficar de fora, infelizmente, por causa de uma contusão. Foi assim. Foi por isso que eu não participei daquele primeiro mundial. Mas, de qualquer forma, você participou de duas Copas do Mundo, né? De 95 e 99. Em 99 você foi a protagonista, dá pra dizer isso, né? Que você foi artilheira, 7 gols. Um gol deles, um gol, inclusive, é esse daí que a gente vai colocar, que foi o gol de ouro contra a Nigéria, aquela falta esplendorosa que você bateu, você cobrou, e aí fez com que o Brasil avançasse para as semifinais. E a gente acabou com o terceiro lugar, né? Que até então era inédito. O Brasil nunca tinha subido ao pódio numa Copa do Mundo aí. Vamos ver. Ó a pintura. Você não se emociona vendo isso ainda, não? Nossa, olha, eu nunca fui muito uma jogadora de fazer muitos gols, né? Até por causa da minha posição, eu era aquela ponta de lança que fazia, Uhum. né, os lançamentos. Então, eu não vou dizer que eu não gostava de fazer gol, até porque a minha função era mais de dar assistências, mas esse gol foi o gol, acho que, o mais importante da minha carreira. E quando a gente fala do Mundial de 99, não tem como não lembrar desse gol, até porque a gente estava ganhando o jogo de 3-0, Uhum. a Nigéria empatou, a gente vai para a prorrogação, primeiro Golden Goal na história do futebol feminino, e como eu treinava muito cobranças de falta, então eu tinha aquela sensação, eu falei, vai acabar o jogo aqui mesmo. Então esse jogo realmente marcou a minha carreira, marcou aquele grupo, e foi um momento mágico para mim. Então, toda vez que a gente fala desse Mundial, não tem como lembrar desse gol. Então, é um gol realmente que eu até converso muito com as minhas meninas aqui, que elas perguntam para mim, né, qual foi o Uhum. gol mais bonito, mais importante. Eu falo sempre desse gol aí. Cara, muito, muito legal você falar, né? Porque eu acho que é um dos gols mais emblemáticos. Eu acho que é o que vem sempre assim mais fácil na cabeça toda vez que você pensa em gols de Sissi. E você tem muitos gols bonitos, né? Plásticos de ver, mas eu acho que esse de falta, eu acho que pela toda a história dele também, o que significou para a seleção, para a Copa de 99 e também para você, é o que realmente chama mais atenção, que vem mais à cabeça. Mas você falou aí desse grupo, né? Desse grupo de 99, que eu acho que era um grupo que já estava merecendo, né? Já estava querendo muito ascender um pouquinho e vencer alguma coisa. Claro que a gente fala de futebol no Brasil, sempre tem aquela coisa, Brasil é o país de futebol, mas nunca foi assim para mulheres. E a seleção feminina sempre, ela já nasce tendo que provar alguma coisa, né? E aí vocês conseguem, não que vocês precisassem realmente provar alguma coisa para ninguém, mas vocês conseguem esse terceiro lugar, sobem ao pódio. E o que que isso trouxe para vocês em relação a conquista ou até pensar assim, nossa, a gente realmente merecia? Olha, Ju, acho que o fato de a gente ter tido aquele sucesso no Mundial 99, eu acho que foi consequência também do que os clubes fizeram em 97, 98, quando teve a Paulistana. Então, quando os principais clubes do Brasil decidiram investir no futebol feminino, acho que foi isso também que ajudou para que a gente, né, fizesse um bom papel em 99, porque é o que a gente precisava também, ter um pouco de estrutura e foi isso que a gente teve. Então, quando você tem uma estrutura, quando você investe, porque eu acho que é isso que a gente estava precisando também. Uhum. E foi por isso que né, a gente né, acabou.
fazendo um bom papel no Mundial. Claro que a pergunta era, e agora? O que é que vai acontecer depois, né? Porque era sempre assim, você ia, disputava alguma coisa pela seleção, voltava, pronto. E, né, não tinha uma sequência. Então a gente queria uma sequência. Mas aquilo foi o resultado. E era o que estava faltando. E era um grupo, né, que já vinha há bastante tempo, já vinha junto, então é o que eu falei, era um grupo que tinha a mesma ambição, mas a gente queria não só mostrar em campo, mas também ter um pouco queria respeito e que tivesse um pouco de reconhecimento, e que era o que a gente sempre batalhou, era brigar por mais, mas brigar de uma forma para que eles, né, porque a gente, era o que faltava ainda. Então eu acho que realmente foi o resultado daquele projeto que foi feito e a gente acabou mostrando dentro de campo, né? Mas depois que a gente voltou do Mundial, aí ficava sempre e agora? O que é que vai acontecer? Aí né? Depois vieram as Olimpíadas. Isso. Mas isso foi realmente o resultado, foi aquele trabalho que foi feito em 97, 98. Muito bem. A gente ainda vai falar de Olimpíadas, a gente ainda vai falar de 2000, que foi um ano muito marcante. Mas eu queria já aproveitar esse gancho aí que você falou do trabalho dos clubes. Você participou, foi atleta de grandes clubes aqui do Brasil, né? São Paulo, Palmeiras, Vasco. Você também foi atleta do Bahia. E aí muita gente aqui perguntando sobre essa sua passagem no Bahia. Então tem aqui, ó, Sica mandando essa pergunta, Mariana Cardoso, Luiz Teles também. Você tem registros dessa sua passagem no Bahia? Porque o próprio clube está querendo resgatar essa história no futebol feminino, resgatar essas equipes atletas, né, que fizeram história também fora do Bahia, anos depois, seu caso. Mas você tem algum registro dessa passagem no Bahia? O que você lembra dessa época? Foi 84, né? Mas foi assim, foi uma passagem que quem estava por trás era o Faustino. Era ele que era o responsável pelo Bahia. Não tinha, acho que não teve muita divulgação. E o clube também não apoiou muito. A gente vestia a camisa do Bahia, né? Mas não foi como hoje a gente vê os clubes, né? Com as grandes camisas apoiando. Foi uma passagem, porque eu também torço pro Bahia. Olha! Então foi muito legal ter vestido a camisa do Bahia, porque também a paixão pelo Bahia veio por causa da minha avó. Então eu ia muito para casa da minha avó, mas mesmo tendo a televisão, que era a televisão em preto e branco, ela gostava de ouvir os jogos do Bahia pelo rádio. Então a paixão pelo Bahia começou com a minha avó, a mãe da minha mãe. E é claro, para mim foi uma emoção muito grande ir jogar no Bahia, vestir na camisa do Bahia, e eu assistia jogos do Bahia, eu gostava de assistir o Bavi, o primeiro jogo do Bahia foi ver um Bavi, que eu fui com meu pai. Ou seja, gosta de fortes emoções. Torço Bahia até hoje, então foi uma passagem muito rápida, mas que eu guardo com muito carinho, porque também fez parte da minha carreira, né, da minha história. E aí, realização de um sonho também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então eu fui várias vezes assistir os jogos, então era muito bom, porque eu morei em Salvador, então era muito bom ir acompanhar os jogos do Bahia, né? Mas sim, histórias assim, jogando, nossa senhora, eu lembro que a gente não conseguiu, né, de repente, disputar nenhum Bavi jogando pelo Bahia. Mas foi uma passagem muito legal, que eu guardo com muito carinho. Na época tinha outros clubes, né? O Flamengo de Feira era muito forte também, né? Naquela época, a própria Solange jogou lá também, né? Eu joguei com a Solange no Flamengo. Eu joguei, minha primeira equipe foi no Grêmio, de Senhor do Bonfim. Depois eu fui pro Flamengo, fiquei 3 anos no Flamengo. Foi aí quando eu conheci a Soró. Aí fui depois do Bahia aí eu fui direto para São Paulo. Fiquei 17 anos em São Paulo. E fiquei jogando, né? Joguei futebol de salão, joguei por várias equipes, porque o futebol de salão que me deu
foi que me ajudou muito com a minha técnica. Então, eu amava jogar futebol de salão. Então, eu joguei por várias equipes, futebol de salão, Bordão, Associação Sabesp. Eu dividia meu tempo jogando futebol de campo e futebol de salão. Mas foi que me ajudou muito com o meu desenvolvimento como atleta. E você, como treinadora, Cici, você usa isso também, essa ideia? Porque eu vejo que são escolas diferentes, né? Tem treinadores e treinadoras que gostam de colocar o futebol de salão também no treinamento dos atletas de futebol de campo, justamente para ter essa noção de espaço mais reduzido, né? De você conseguir estimular a criatividade pro drible. Ou você acha assim, não, eu prefiro futebol de salão, e futebol de campo é futebol de campo? Aqui no meu clube, por exemplo, a gente tem mais de 2.000 meninas registradas. Então, a gente tem o Interessante. trabalho que é de recreação e o de competitivo. Uhum. Mas a gente também inclui o futebol de salão. É mais para a parte do desenvolvimento, porque o futebol de salão ainda está crescendo muito aqui nos Estados Unidos. Não é como é no Brasil. Mas eles têm competições aqui também de futebol de salão. Mas nos meus treinos, eu sempre incorporo um treino que é de campo reduzido. Sim. Então aí você começa a progredir, mas sempre para elas terem ter mais tranquilidade com a bola, aprender a jogar quando tem pressão. Então você procura aprimorar. Meu estilo não é diferente de como eu joguei no Brasil, não, entendeu? Uhum. Entendi. Tem uma coisa que eles têm aqui, que eles, quando fala de fisicalidade, Uhum. aí é o que elas têm aqui. Mas a gente procura trabalhar mais a parte técnica, então, ainda mais com as categorias de base. Então, a gente trabalha muito sobre isso. A parte técnica é fundamental. Então, para você ter mais ou menos a ideia, os 7 contra 7, eles têm uma tal de, que eles falam aqui de build-up line, que eles Uhum. colocaram uma linha que as jogadoras têm que sair jogando, não pode dar chutão, e o Excelente. adversário tem que voltar para essa linha, só pode pressionar quando as meninas saem jogando. E não pode também usar a cabeça, não pode cabecear. Então é uma coisa que eles também incorporaram, e isso é bem diferente, né, de como é no Brasil. Mas os meus treinos, sim, aqui a gente tem a periodização que todos os times têm que usar o mesmo estilo, a mesma forma de jogar, e a parte técnica é fundamental. Eu acho que isso é interessante porque ajuda também a formar essa nova geração de atletas dos Estados Unidos, né, que já está chegando um pouco diferente, né? A gente vê que a própria seleção dos Estados Unidos, refletindo um pouco esse tipo de treinamento que você fala, já tem algumas questões que estão se adaptando. Então, elas antes, e me corrija se eu estiver errada também, isso aí é muito uma análise minha que eu faço, era muito um jogo de muito é, muito direto, né? Então, da goleira, das zagueiras, direto para as atacantes, né? Buscando um chutão, uma bola longa. E aí você já tem agora algumas atletas um pouco mais refinadas. Tem a Sophia Smith, tem também a Trinity Rodman, que são atletas fortes, mas que têm o drible, que tem uma questão mais técnica, um pouquinho mais lapidada. De repente, uma consequência desse apuramento aí da técnica? É, bom, as americanas sempre foram conhecidas, né, pela fisicalidade, Uhum. velocidade de jogo, mas também o que está ajudando é quem está vindo treinar aqui, né? Eu acho que também a gente tem que dar o crédito para as treinadoras, para os treinadores que começaram a incorporar isso, Uhum. né? Elas não perderam o que elas têm de bom, mas elas estão Sim, adicionando. E talvez exatamente. seja por isso que você está vendo um pouquinho a diferença do jogo delas. Mas, assim, na questão do estilo, na questão que elas são muito frias quando se trata de. Elas podem estar perdendo, então elas são muito focadas nisso. Uhum. E é uma coisa que eu sempre admirei. Eu acho que talento não tem como comparar. Eu sempre falei que as brasileiras não têm como comparar. E elas gostam de aprender isso, elas Uhum. querem aprender, elas procuram saber, elas são fã da Marta. Claro que elas
né? Tem as americanas aqui hoje que elas têm como ídolos também, mas Sim. elas querem aprender também do jeito brasileiro, o que é muito bom até para mim, né? Porque eu venho de uma escola totalmente diferente. Uhum. E é muito bom, eu aprendo com elas também. Então, essa troca está sendo, para mim, muito importante, né? Porque eu continuo aprendendo, e não é porque eu joguei, né, profissionalmente, não quer dizer, eu nunca pensei que, de repente, eu ia ser uma excelente treinadora, mas eu continuo aprendendo a cada dia, que é parte do meu trabalho hoje. Uhum. E uma pergunta agora da Amanda Viana, que, enfim, é uma grande querida e acompanha muito os jogos da seleção feminina, é fã sua também. Aliás, todos nós, né? Ela perguntando o seguinte: é, você acompanhou esses dois últimos amistosos do Brasil com os Estados Unidos, né? Um a gente perdeu, o outro a gente ganhou, que foi, aliás, um tabu histórico que a gente conseguiu quebrar vencendo as americanas na casa delas, né? Você acompanhou essas duas partidas. E aí, fazendo então um comparativo entre o futebol brasileiro e estadunidense, como é que você enxerga o nível do jogo jogado no Campeonato Brasileiro de Clubes, se é que você acompanha, se você tem tempo para isso, né? E o futebol da seleção brasileira, né, em termos técnicos, táticos, de intensidade. Infelizmente, eu tenho acompanhado pouco o campeonato o feminino no Brasil. Uhum. Na medida do possível, quando eu tenho tempo, eu, de vez em quando tem algum jogo, por exemplo, que eu posso acompanhar na televisão, eu vou lá e assisto, ainda mais agora, né? Mas dá para ver, vendo o jogo aqui, porque eu também, a minha curiosidade era saber como que era o estilo do Arthur Elias. Uhum. Eu fui mais para o jogo para querer aprender, para Entendi. saber qual era o estilo dele, o que é que ele estava pensando. Sabe, você quer ver mudanças no Uhum. estilo, no padrão de jogo. E deu para ver isso. Deu para ver isso. A gente jogar com uma linha de três, antigamente jogava com a linha de quatro, né? Então, Isso. você vê essas mudanças, até porque ele está tirando o bom de cada jogadora, né? Então, foi interessante para mim, porque no jogo você fala assim, quem é que vai usar, quem vai achar a solução para o Uhum. jogo, né? E foi muito bom ver isso. Então, dá para ver que ele está incorporando isso na seleção. Então, nossa senhora, eu fiquei bastante feliz, porque não só por ganhar das americanas aqui, a primeira vez, mas já ver esse trabalho que ele está fazendo, né? Porque eu falei, é um processo, e as pessoas têm que ter um pouco de paciência, porque, claro, como brasileiro, a gente quer ver resultados, Sempre, né? E mas pra a ontem. seleção sempre, sempre, mas essa geração, uma geração que tem talento, eu sabia que ia demorar um pouco, porque são meninas novas, Uhum. se encaixando no estilo de jogo que ele está implementando, e que eu espero que dê tudo certo, porque imagina, jogar um Mundial no Brasil, Uhum. eu já estou pensando, de repente, em 2027, que a gente consiga fazer o que elas fizeram aqui em 99. Você já vai Olha, já pulando, sabe? Mas sim. é o que eu falo, é interessante ver isso que ele tem feito. Eu acho que também é um trabalho que está sendo realizado nos clubes no Brasil, mas ainda acho que precisa melhorar muito, né? Porque a gente sabe quem é que está investindo Uhum. no Brasil e quem não está. Então, acho que a nível de seleção, a gente já viu mudanças, mas acho que ainda precisa ter um pouco mais, olhar mais para os times no Brasil, para os clubes no Brasil. Ter essa A cultura de resposta é muito clubes, né? longa, só espero que eu. Mas quando a gente fala disso, a gente vai ficar conversando aqui até. Que é uma diferença muito grande, né? Com Nível de certeza. seleção e nível de clubes ainda a gente sabe que ainda precisa de melhoras. Você comentou agora, né, dessa emoção que você sentiu em acompanhar esses dois jogos da seleção lá nos, quer dizer, aí nos Estados Unidos, né, e aprender, né, com o Arthur Elias, com a comissão técnica toda, né. E eu queria saber disso também, como é que isso muda a sua relação com a seleção feminina, porque depois da Olimpíada de 2000,
você se despede da seleção feminina, não foi do jeito que você gostaria, você falou isso várias vezes, e que ficou um sentimento de mágoa pelo tratamento da seleção a você, da CBF a você, e da maneira que você vai para os Estados Unidos e continua a sua carreira lá. Eu queria saber, depois dessa reaproximação, algo mudou? Você acha que esse movimento de reaproximação ou então de reparar uma injustiça começou a ser feito? É, hum, eu particularmente precisava disso para poder eu porque eu fiquei bastante tempo carregando aquele sentido, sabe quando você fica, não vou dizer eu tinha, não era raiva, eu fiquei frustrada da maneira que eu terminei a minha história na seleção, mas eu realmente precisava desse contato. Não foi fácil porque quando a Tafa falou assim, olha, eu conversei com a Cris Gambaré, e falei se a gente podia assistir o treino da seleção. Eu fiquei um pouco receosa, eu não queria ir, porque o meu sentimento que eu tinha pela CBF era um sentimento de muita raiva, sabe? Eu não conseguia fechar eu não consegui fechar esse ciclo com a CBF. Então eu recusei várias coisas porque eu acho que eu fui injustiçada. A minha geração foi injustiçada, as pioneiras foram injustiçadas. Então não era só a Cici, porque eu sempre fiz coisas pelo grupo. Eu nunca fui uma jogadora egoísta, então eu briguei pelo grupo, e eu sei que eu paguei um preço muito caro, porque chega uma hora que você, né, chega assim, basta. Então, eu fiquei sozinha, na hora que eu mais precisei, me deixaram sozinha. Então, a minha vinda para os Estados Unidos foi a melhor coisa que aconteceu para mim, particularmente, por tudo que aconteceu depois das Olimpíadas. Então, ter tido essa oportunidade de ir lá foi a melhor coisa para mim, porque eu fui recebida de uma maneira que eu jamais vou esquecer. Foi muito bom ter conversado com o Arthur, com as meninas, com esse novo grupo, sabe? E eu pude sair de lá, assim, finalmente, era isso que eu precisava. A minha história com a CBF, eu não sei se jamais vai ser, se a gente vai conseguir reparar o que aconteceu. Uhum. Mas foi legal ter tido esse contato com o grupo, com a comissão, foi legal ter ido ver o jogo, para mim foi a melhor coisa que aconteceu. Mas a gente sabe, né, que tem muito mais para ser feito, que a gente quer que as meninas ainda tenham oportunidade, algum tipo de engajamento, alguma coisa que elas possam participar. É isso que a gente briga. Uhum. Porque a gente vê aqui as americanas, qualquer evento aqui, elas estão sendo convidadas, por que a gente não pode fazer isso? Você fala as Então, pioneiras. exatamente. Então a briga era uma briga minha particular, mas eu queria melhoras para o grupo, para aquele grupo que começou, Uhum. entendeu? Mas foi muito bom. Olha, Ju, realmente eu saí de lá com sei lá, eu saí que parecia uma garotinha, que foi muito bom ter deixado essa história de lado, que eu precisava disso, mas eu fiquei um pouco receosa porque eu não queria ser rejeitada novamente. Então era sabe, você fica aquele sentimento de rejeição, e demorou para que eu pudesse deixar isso de lado e ir lá e curtir, que foi muito bom para mim. Cara, é muito forte mesmo a gente encerrar ciclos, né? E entender que para a gente conseguir é, avançar em certas questões, a gente tem que passar por momentos que certamente serão sofridos e dolorosos, eu imagino que tenha sido para você também, mas que conseguem trazer uma certa evolução, eu acho, né? De relacionamentos e também evolução de pessoal mesmo, né? Acho que isso foi muito importante para você, um fechamento de ciclo, talvez. E aí, Ju, e tem mais também, né? Porque
quando eu vim para os Estados Unidos, muitas pessoas duvidaram, falaram que eu já estava acabada para o futebol. Quantos anos você tinha, Então, Ceci, eu naquela época? estava com meus 32, 33 por Misericórdia, você aí. era nova. Então, eu não fui chamada mais para a seleção. Eu acho que eu joguei a minha. Não vou dizer que eu não joguei o meu melhor futebol no Brasil, mas Uhum, eu acho que eu joguei. Eu estava mais uma jogadora completa quando eu vim jogar nos Estados Unidos. Então, foi difícil explicar para as pessoas porque eu fiquei fora da seleção. E não era um problema técnico. uhum, Então, não era um problema meu, era um problema deles, não era um problema meu. uhum. E eu me afastei, muita gente não entende isso, porque muita gente fala assim, a Cici esqueceu dessa pessoa. Eu não esqueci de ninguém. Eu precisava, para poder me reerguer, que foi um renascimento para mim. Porque só quem sabe o que eu passei depois de 2000, as pessoas próximas, meus amigos, minha família, todo mundo sabe o que eu passei. Então não foi fácil. Ter saído do Brasil foi o que fez com que eu pudesse sobreviver, me reerguer, renascer novamente e poder usufruir do futebol, poder eu me sentir mais viva novamente, porque o futebol para mim sempre foi uma arte. Uhum. Então foi muito legal essa minha vinda e eu fiz de tudo para ficar aqui, porque eu precisava. Para mim é o que eu falei, para mim foi um momento que eu finalmente falei assim, agora eu posso, né? Nem vou lembrar o que passou e eles terem me dado essa oportunidade de me jogar numa liga com as melhores jogadoras do mundo, né? Jogar a primeira liga profissional Isso. realmente foi assim. Eu vou ficar para sempre agradecida, porque senão eu não sei o que tinha acontecido comigo se eu tivesse ficado no Brasil, Você para falar a falou, verdade. você falou que você foi para os Estados Unidos, né? Ainda jogou mais tempo, você jogou quase mais 10 anos. Foi no San Jose Cyber Race, California Storm e na Gold Aham. Pride também, né? Que foi onde você terminou a sua carreira enquanto atleta, correto? Eu cheguei a jogar um tempinho a mais com o California Storm, porque quando a liga acabou em 2003, eu voltei para o Brasil, Uhum. aí eu recebi um convite para voltar para os Estados Unidos para jogar nessa liga semi-profissional com o California Storm, e acabei ficando. Aí depois eu joguei no FC Gold Pride, que eu era o assistente coach e jogador ao mesmo tempo. Mas eu continuei jogando pelo Storm até quando eu estava com meus 52 anos. Ninguém Nossa. acredita nisso, mas foi verdade. Eu acredito plenamente. Acredito plenamente. Cici, E aí hoje eu fiquei como joguei, parei e continuei envolvida com California Storm. Hoje eu sou assistente, mas é isso. 52 anos eu falei, chega, tá na hora. enjoou. Não é que enjoou, é que o corpo já fala assim, tá na hora, meu, tá na hora. Chega um É, momento que 52 eu acho que foi uma carreira extremamente longeva. uhum. Cici, queria respirar fundo um pouquinho agora e voltar com você para 2000, para o ano da Olimpíada. O Brasil consegue o quarto lugar nessa Olimpíada e em Atlanta, né? Você jogou em Atlanta 96 e em Sydney 2000, que foi essa última Olimpíada sua e sua última apresentação com a seleção brasileira. E aí, muitas coisas aconteceram, mas uma delas, a que fica mais fácil da gente verificar, é a questão do cabelo raspado. Que você raspa o cabelo e que isso acaba sendo muito chocante, talvez, não sei se seria essa palavra, para a mídia, para os dirigentes da CBF, para os clubes brasileiros. E foi uma atitude muito singular que você teve em relação à decisão de raspar o cabelo, né? E de manter essa personalidade sua que acaba sendo mais valorizada quando você vai para os Estados Unidos. Inclusive, várias meninas fazem isso também, né? Se sentem à vontade para deixar os cabelos curtos.
Eu nunca fui vaidosa. Eu nunca fui desde pequena, então eu tive vários problemas em casa com a minha avó, principalmente, porque ela enchia muito o saco, que eu não encaixava naquele padrão, né, de menina usar vestido, então eu brigava muito por causa disso. Ir para a escola era complicado, porque quando eu fui para a primeira escola, que eu tinha que usar a saia, eu falei, eu não vou usar. Então, eu sempre fui muito, né, sempre discutia em casa por causa desse Sempre negócio. teve Tem que usar personalidade. a rosa. Era sempre. Então, eu nunca me encaixei nesse padrão. Uhum. Sempre fui resistente, sempre resisti com relação a isso. Eu nunca me moldei nisso, tem que ser desse jeito. Então, aí eu comecei a cortar meu cabelo, cortava o cabelo. Quando eu raspei meu cabelo totalmente, foi no Mundial. Assim, careca. Eu tinha feito uma promessa antes. Uhum. Então, a formiga raspou meu cabelo no vestiário. A formiga, mas assim, raspar careca, deixar careca foi em 99. Eu tinha feito uma promessa que ninguém sabia. Mas tem uma história que para mim significa muito mais, porque foi aí que eu percebi que a minha vinda, né? A minha vinda tinha muito mais né? Era muito mais do que ser uma jogadora. Uhum. A minha vinda, né, para o mundo significava muito mais quando eu vim jogar nos Estados Unidos e tinha um garoto que eu conheci, ele tinha 11 anos e ele sofria bullying na escola. Então a professora entrou em contato com a minha manager e pediu que eu fosse na escola, porque ele estava, né, ele não queria vir para a escola e tudo mais, e eu fui. Conheci esse garoto, não falava inglês, mas a gente não precisou, que a conexão foi imediata. Então, e ele estava careca, né? E para mim aquele encontro mudou a Cici, a pessoa, completamente. Então eu percebi naquele momento que eu precisava fazer muito mais, que tinha mais algo do que ser careca, que eu nunca fui para criar nenhuma controvérsia, eu não queria chocar ninguém. Era uma coisa minha, entende? E o que foi difícil, porque eu sei que eu perdi patrocínio, eu sei que eu fui rejeitada para dar entrevista, eu sei que as pessoas me julgaram por causa disso, eu escutei, ela não é bonita, por que ela tem que dar entrevista? Então, só eu sei o que eu passei, mas eu sobrevivi tudo isso, entendeu? Não foi fácil para mim, mas esse contato com esse garoto, para mim, significou e valeu muito mais. Então, qualquer outra opinião eu deixei de lado. Ele, infelizmente, acabou falecendo quando eu estava de férias no Brasil, mas aquele encontro mudou a pessoa e qual era a minha jornada nesse mundo. Mas não foi fácil, meu. Não foi fácil. E até hoje eu faço isso, de vez em quando eu quero, né, porque eu procurei honrar a minha, o que eu o meu encontro com ele e eu continuei fazendo isso até hoje. Às vezes, claro que hoje fica difícil, né? Porque eu já não sou mais criança, mas de vez em quando eu vou lá e raspo. É uma homenagem a esse garoto que eu conheci em 2001. Você lembra o nome dele? Julius, Então, pronto. Julius continua sendo lembrado com eu muito tenho uma carinho. foto com ele. Eu sei que ele me acompanha desde quando ele faleceu, está sempre comigo. Mas foi um garoto que também, é o que eu falei, eu precisava daquilo, eu acho que eu precisava e graças a Deus, eu acho que tem coisas que só Deus explica, né? E realmente, desde aquele dia que a Cici virou uma outra pessoa, então a minha meta nunca foi ser uma superstar, não era isso que eu só queria jogar futebol, eu só queria jogar futebol, era isso que eu queria, sempre quis.
Você acabou fazendo muito mais que isso, viu, Cici? Queria te perguntar agora o que que você tem como metas, como planos, como sonhos para serem realizados ainda, né? Você já falou muito dessa Copa do Mundo em 2027, né? De querer vir acompanhar aqui no Brasil. E por favor, faça isso, tá? Porque vai ser muito especial. Mas eu queria saber, assim, de você, né? O que que você ainda projeta? Você tá como diretora de base. Você quer assumir um clube? Gostaria de repente, assumir alguma seleção? Fazer parte por exemplo, fazer parte, ajudar em alguma forma, sem dúvida. Eu sempre deixei claro isso. Eu tive a oportunidade de ser assistente pontual, foi legal, mas o que eu pensava quando eu recebi o convite, eu queria aprender, ajudar de alguma forma. Sabe? Era isso que eu tinha na cabeça. Foi legal, foi bom ter tido essa oportunidade, mas eu tenho esse sonho, sempre tive de fazer parte da comissão, ajudar de alguma forma, ajudar no desenvolvimento do futebol feminino. Eu sempre tive essa vontade seja lá o que for. Uhum. Claro que eu quero estar no Brasil, vou estar no Brasil, mas não é só a Cici. Eu espero que outras meninas, outras pioneiras tenham também a mesma oportunidade, porque para mim significa muito isso. Não é só a Cici, é porque sem aquele grupo eu acho que eu não existiria. Eu sou sempre grata, sempre falo isso, mas tenho esse sonho sim, tenho esse sonho não de dirigir clube, eu já tenho aqui esse trabalho aqui, né, que é prazeroso, é corrido, mas é muito bom você ver, você tá contribuindo nesse desenvolvimento das jogadoras aqui também, mesmo sendo aqui nos Estados Unidos, né? Queria ser no Brasil, talvez, mas aqui Ó. é muito bom. Muita gente pergunta isso, mas eu falo, Eu ia depende. perguntar isso também. Depende, depende quando, como seria, porque eu tem que ser um projeto. Uhum. E para mim tem que ser em longo prazo. Então, eu sou muito cuidadosa, cautelosa com esses, né? Mas a minha vida tá aqui, né? Eu tenho um filho de 19 anos, então a responsabilidade aumentou muito mais, mesmo eles tendo 19 anos, mas né, meu ciclo está aqui, mas não quer dizer que eu não aceitaria nada no Brasil, vai depender Hum. de quando e como também. Bom, perguntas aqui também, tá? De Luiz Felipe Fernandes, que trabalha comigo lá na TVL, editor da web. É, e puxando um gancho nisso também, que você fala, né? De trabalhar numa comissão técnica, a gente ainda vê poucas mulheres. Esse número tem aumentado, principalmente quando a gente vai para fora do Brasil. A própria treinadora dos Estados Unidos, da Espanha agora também, a Montse Tomé, né? A Sarina Wiegman, que está treinando também a seleção da Inglaterra. E muitas treinadoras em clubes também, né? Você vê esse movimento acontecendo de uma forma mais natural? Assim, é mais fácil hoje você conseguir se aposentar dos gramados, ou então você simplesmente ir em direção a se tornar uma treinadora do que era, sei lá, 20, 30 anos atrás? Depende de onde. Eu não sei como, eu acho que no Brasil ainda é difícil. Uhum. Aqui Aqui a gente tem muito mais oportunidades. Mas, é o que eu falei, você, você tem que estudar. Uhum. Por exemplo, as licenças, eu para ter virado, quando eu virei treinadora, eu tive que tirar minhas licenças. Uhum. Então, eles não vão falar assim, porque você jogou, não, vai lá ser treinadora. Os, o, e eu me preparei, eu vim me preparando para isso. Eu queria ficar no meio do futebol, mas não foi fácil
porque eu ainda pensava como jogadora, não foi fácil. Então, eu fiquei numa crise de identidade no período. E agora, como é que eu vou fazer? Mas eu me adaptei. Hoje eu estou mais tranquila com relação a isso. Mas eu ainda acho que tem uma certa resistência, né? Tem uma certa resistência, principalmente no Brasil. Mas eu vou falar porque aqui tem várias mulheres treinando equipes do Sim. futebol, até no futebol masculino também. Aqui, eu acho que o processo aqui está muito mais tranquilo, mas a gente sabe que no Brasil ainda tem uma certa resistência, para te falar a verdade, até para conseguir, eu queria ter um curso lá na CBF, você tem que pagar. Eu falei, poxa, a gente jogou pela seleção, por que a gente tem que pagar? Até nisso as pessoas também não facilitam, né? Entendi. Eu, particularmente, eu me preparei para essa fase, mas a gente sabe que ainda tem uma certa resistência no Brasil. Isso aí, sem dúvida, porque eu converso com várias pessoas e elas, né, a dificuldade para conseguir ter um espaço ainda no futebol no Brasil ainda está mais difícil. O acesso ainda é difícil, né? Já é difícil Uhum. jogar e é difícil também comandar, de certa forma, né? Falar, porque eu moro aqui é bem mais fácil, porque eu venho acompanhando, e aqui, né, a gente sabe, tem um basquete, tem o futebol americano, tem vários esportes, mas o futebol feminino conseguiu o próprio espaço. Então, o futebol feminino aqui ainda é muito maior do que, quando a gente fala de futebol feminino, quando você fala da NWSL ou fala da MLS, o futebol feminino, né, eu adoro assistir futebol feminino e dificilmente eu assisto a MLS. Talvez a gente agora assista mais, até Sim. porque o Messi está aqui, então isso Exatamente. atraiu mais, né, o público. Sim. Hoje fica mais fácil. Eu fui ver o Messi jogando aqui, nossa senhora. Então os grandes nomes também estão ajudando no desenvolvimento do futebol masculino, que já era forte, mas o futebol feminino aqui não Muito tem como mais, né? comparar, meu. É impressionante. Não tem como comparar. Se Os clubes investem e a gente já começa aqui, ela já começa desde pequena, então o investimento é muito grande aqui. Com certeza, né? Ainda mais porque tem também todas as questões das universidades, né, que dão bolsas, então isso ajuda muito também, né, a fomentar a profissionalização das atletas, né, algo que a gente não vê no Brasil. A gente está começando a ter campeonatos de base agora, por exemplo, né? Então há uma distância muito grande. Sem dúvida, fora os programas. Eles investem nos programas, então desde pequena já tem os programas que eles identificam já jogadores que vão fazer parte das categorias de base. Então já tem as escolas, claro, né? Você fala dos Estados Unidos, você fala também na questão do dinheiro, né? Tem tudo, tem todos os recursos também. Mas o investimento é pesado. Mas você vê que está tendo resultado quando você vai olhar nas categorias, nas seleções de base, na própria seleção principal. Então, a renovação ajuda também com a questão da renovação da seleção principal. Mas Perfeito. eles investem. Por exemplo, no meu clube, cada equipe, começando quem nasceu em 2000 e, vamos dizer, 2016, são 2 equipes por categoria. E é da meninas e meninos. Aí tem a academia e até o grupo mais velho, 17, 18, 19 anos. Então eles investem pesado aqui. Agora, mudar um pouquinho o foco, é uma resenha que eu queria aqui trazer para você, que eu vi, inclusive, no seu Instagram. Eu ia trazer isso, mas quando eu vi que você mesmo colocou, eu achei assim, não, vou trazer sim, vou trazer sim. Que é a questão, quem veio primeiro? E quem pode usar o nome Imperatriz? Eu achei muito legal essa postagem da Bia, né? Bia Zanerato também, que veio bem depois da Cici e que também usa o apelido Imperatriz, mas ela trazer esse respeito muito grande a você,
né? E mostrar aqui, né? Que especial te encontrar e ter o prazer de falar pessoalmente quanto admiro sua história e a respeito. Sempre será nossa pioneira e nossa eterna imperatriz, que jamais vai existir rivalidade, apenas admiração, gratidão por tudo que fez pelo futebol feminino. Como é que foi esse encontro aí, Cici, das duas imperatrizes? As duas podem usar o nome. Eu nunca tive esse problema. Quem criou essa rivalidade criou porque tem mente pequena. Esse apelido de Imperatriz começou até com o Luciano do Vale, quando o Uhum, Luciano do Vale narrava os jogos. sim. E o Romeu também falou, mas falou da, de uma história dessa imperatriz da É, Áustria. Eu que fui é Cici, né? pesquisar, Imperatriz da Áustria, falou de fui Cici. pesquisar. Mas nunca teve, por incrível que pareça, de coração, nunca tive nenhum problema com relação a isso, porque eu admiro a Bia, foi muito legal, que a gente, para você ver, esse encontro foi fundamental para mim também. A gente ter tido a oportunidade de conversar e deixar essa história de lado também. Meu, a gente pôde conversar, porque para mim, por que não? Uhum, Imperatriz, imperatriz, rainha, rainha, seja lá o que for, meu. As pessoas criaram isso. Eu nunca me senti incomodada por isso. uhum. Então foi legal ter visto o jogo, ela, a Debinha, foi legal, né, ter visto as brasileiras, a Lorena. A gente fez uma resenha danada, porque você vai lá jogar, é o time da casa, Muito mas a legal, gente né? estava lá torcendo para as brasileiras, né? Então eu, a Massinha, a Tafa, nós fomos lá, levamos a bandeira do Brasil, foi muito legal, meu. E a Brand que proporcionou essa oportunidade de a gente ter ido no campo e ter conversado com elas, mas esse encontro para mim foi assim especial, porque e fora também, né, que eu venho acompanhando a história da Bia, e ela, nossa, ela e a Debinha acabaram com o jogo também, mas foi muito bom. Eu até pedi a camisa dela, até aqui eu Olha, vou colocar no quadro. Mas as duas não tem problema, ela pode ser imperatriz também sem problema nenhum. muito O bem, povo né? que criou essa rivalidade aí que não tem sentido. Não, mas é muito legal mesmo, assim, ver que vocês têm essa leveza, né, pra tratar das coisas, porque realmente, né, às vezes apelido fica aquela coisa muito, assim, muito apegado com o apelido, mas não. Ah, Aí é leveza, tranquilidade. que nada. Cici. Pode chamá-la também de imperatriz sem problema nenhum. Não tem inveja, ciúme. Eu não tenho ciúme com essas coisas, não. Mas foi muito bom porque a Quebrou gente o gelo, né? pôde, né, conversar sobre isso e tem que levar muito na brincadeira, porque o povo é fogo mesmo. Mas eu sempre levei isso na tranquilidade. Cici, pra gente finalizar nossa conversa, assim, e com muita dor no coração, porque por mim a gente passaria horas falando, mas eu sei que você tem seus afazeres, eu tenho alguns também. Já tô feliz demais com essa prosa aqui, que já está sendo, né, maravilhosa. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que você está enxergando as brasileiras jogando bola, né? Como você mesma disse, né? São muitas jogando nos Estados Unidos, algumas outras estão jogando bem também fora do Brasil, na Europa, por exemplo. E queria ver como é que você enxerga, né? O Brasil exportando agora algumas jogadoras. O que isso pode trazer de bom para a seleção? É bom porque a gente não tinha esse acesso antes, né? Não tinha muito esse negócio de sair do Brasil para ir jogar. Hoje o futebol também evoluiu muito em outros países. Na Inglaterra, na própria Espanha. Ter essa oportunidade é bom, mas para que a gente pudesse ter as nossas jogadoras no Brasil. Seria interessante também para o desenvolvimento do futebol Uhum. feminino. A gente tem visto também né, agora esse negócio de sair dos Estados Unidos, porque também agora, na questão da valorização, quem Uhum. imaginava que uma jogadora fosse sair daqui para jogar,
na Uhum. Inglaterra, pelo valor, né? Isso é muito bom, valoriza o produto, mas as pessoas começaram a questionar porque elas querem ter as principais jogadoras jogando no país. Uhum. Faz sentido. É muito bom para o crescimento da jogadora, para elas terem essa oportunidade de sair, né? Acho que questão de maturidade, mas eu queria que também no Brasil a gente pudesse dar ou ter, né, a estrutura fundamental para que elas não pudessem, né, ficassem para ajudar no Uhum. desenvolvimento do futebol feminino, porque acho que também ajudaria a seleção brasileira. Mas hoje é a realidade que a gente vê, né? Você está vendo você vê no masculino constantemente, mas aí você fica com aquela, você não vê mais aquele negócio de jogar e ter aquela relação com o clube. Está muito mais difícil hoje Uhum. de se ver isso. Mas Essa eu acho identificação, você que fala, né? não se fala mais. Não se fala, mas é a realidade hoje. É a realidade que a gente sabia que ia acontecer. Mas aqui elas começaram, né? Os fãs começaram a questionar, Uhum. porque eles querem ver as principais jogadoras jogando aqui no país. Mas como o futebol evoluiu nos outros países, isso também está dando oportunidade para essas meninas irem experimentar e aprender uma nova cultura também. E foi o que eu fiz quando eu vim, né? Mas essa é a realidade hoje, meu. Mas é muito bom também porque é muito bom você ver as brasileiras jogando aqui, É. que é A legal. Ludmilla tá destruindo também, né? Já meteu hat-trick também. Tá todo mundo jogando muito bem, graças a Deus. Gostamos assim. É. E ajuda a seleção também, né? É, com certeza, né? Bota ainda mais o sarrafo mais alto, né? Para jogadoras que estejam sempre em alto nível, dentro e fora do Brasil. E que seja assim, né? Só as melhores participando. Sem dúvida, sem dúvida. É isso. Minha gente, vamos ficando por aqui então. Infelizmente, chegou a hora. Cici, quero te agradecer muito, muito mesmo por você ter dedicado esse tempinho para falar com a gente. É uma honra para o Esporte Clube Delas ter você participando, trazendo um pouco da sua trajetória, do seu conhecimento e, enfim, as portas estão sempre abertas. E quando você estiver aqui em Salvador, vamos ver se a gente faz isso aqui presencialmente também, por que não? Olha, o prazer foi todo meu, Ju. Sempre bom falar do futebol feminino, falar do que está acontecendo, falar, né, no geral. É, Foi muito legal. Aproveitar também essa oportunidade, mandar um grande abraço para todo mundo, para ir para o Brasil, mandar um abraço, um beijo grande para minha família, dizer que eu estou com muita saudade de todo mundo, mandar um beijo grande também para a Meg. Essa daí eu vou cobrar depois, mas foi uma honra. Muito obrigada mesmo. Estou à disposição também, qualquer coisa, se você, né, estou à disposição. E quando eu for para o Brasil, realmente, eu te aviso e a gente pode fazer isso, né, ao vivo. Por que não? É Por isso. que não? Muito obrigada mais uma vez, viu, Imperatriz Cici. A gente vai ficando por aqui. Esse Esporte Clube Delas mais do que especial com a nossa Imperatriz Cici. Bola de ouro, 2 Copas do Mundo, 2 Olimpíadas, maravilhosa, muita personalidade e muita, muita história. Então, vamos ficando por aqui, mas você viu que o Esporte Clube dela está sempre trazendo gente do mais alto calibre para falar sobre o protagonismo feminino do esporte. Então, esse vai ficando por aqui. Semana que vem estamos de volta. Tchau, tchau. Até a próxima.